snow day, isn't it? É um lindo dia de neve, não é? That was beautiful. It is lovely, right? É, é um dia bonito, maravilhoso. And some of you said you don't like it. I don't know if you want to put a complaint up there, but I'm pretty happy, right? Não sei se você quer reclamar lá em cima, mas eu estou bastante contente. It's great joy, and I want to apologize to Antonella. She's here since 10 a.m. So she get here before me. And I have to say, that was very encouraging, knowing that it's a desire for the Lord. Amen. And she had to wait for 2 hours, but she did coffee, which I appreciate that very much, right? Então, a Antonella está aqui desde as 10 horas e é encorajador saber que alguém realmente busca ouvir o Evangelho desta forma e teve que esperar 2 horas, mas pelo menos fez café, ajudou, não é? So it's good to be in the house of the Lord on a snow day. It's good to be, it's Christmas. Amen. It feels like Christmas. It doesn't start to feel a little bit like Christmas. It feels like Christmas, right? Around us and the snow and all of that. So praise the Lord, our God. Amen. Então é bom, sabe Natal, cheira Natal, e não só aqui dentro, até fora. Então, louvado seja o Senhor nosso Deus. You remember from last week, we are on the beginning of each gospel, the account in each gospel, the beginning of the narrative in each gospel. It's our goal to have the best Christmas ever, isn't it? Amen? On this church, every year we say that, and you go like, okay, that was last year. No, every year, while we're still on earth, that we understand better the doctrines of grace, the Christmas becomes more precious to us. Amen? And you're probably reading, I know I'll have to go to Portuguese, you're probably reading, I hope you are, the Gospel of John as you come across all those chapters. And the goal is that when you get to the 25th, you are so encouraged and you have so much delight in the Word of God that you will celebrate Jesus Christ. Amen? And that's what Christmas is all about. It's about the birth of Christ. It's about the fact that Jesus came on earth. É nosso objetivo ter o melhor Natal das nossas vidas. Eu sempre digo isso todos os anos. Os irmãos dizem, só foi ano passado. Não, cada ano que passa estamos mais perto porque conhecemos mais as doutrinas da graça e por isso é encorajador para nós nos debruçarmos e deleitarmos. O Natal é sem dúvida o facto de que Cristo veio e para isso nós temos dedicado a ler o Evangelho de João. Eu espero que os irmãos estejam a seguir para que nós possamos realmente chegar no dia 25 e ter todo o sentido e desejo de celebrar o Natal. Today we are on the book of Mark. And we're going to be on the first. How does Mark start? What's the beginning of Mark? E hoje vamos estudar sobre o Evangelho de Marcos. Como é que o Evangelho de Marcos começa? Qual é o início? And I believe you read at home already. You receive it. And you know what the text is. But obviously he's going to talk about John the Baptist. Amen? Então, obviamente, certo, você já o recebeu, você ao receber em casa, você já leu o texto e hoje vai-nos falar de João Batista. We're going to talk about John the Baptist, amen? Vai-nos falar de João Batista. The Gospel of John has the Gospel of Mark it was written to the Romans, so it shows the perspective of Jesus, right, as the servant. The Romans like action. They want things to be done. They want to get things done. I think they were a little bit Portuguese. We get the things done and move, right? So that's why in the Gospel of John, you'll see, the Gospel of Mark, the Gospel of John is in my head because of the devotional. The Gospel of Mark is full of action. It's one thing happen after the other, and there's always movement here. So it's not a lot of time, like in the book of on the Gospel of Matthew last week, we had the whole genealogy. We don't have it in Mark. It goes directly to John the Baptist and what he was doing. Então você vai contar que o Evangelho de Marcos ele é diferente do de Mateus. Ele é diferente dos outros. O Evangelho de Marcos ele é relacionado e era direcionado para os romanos. Então ele vai falar do servo soberano. Os romanos queriam ação. Eles não tinham tempo para perder. Eu acho que eles tinham um bocadinho de ser portugueses. Então não tinha tempo para perder. Fazia uma coisa e já movimentava para outra. Então o Evangelho de Marcos vai mostrar muita ação. Ele não começa com a genealogia, ao contrário de Mateus. Ele já vai direto para João Batista e apresenta João Batista em ação.
So I want to ask you to stand. So we're going to read the Word of God. We're going to read in English first, and then I'm going to read it in Portuguese. So please follow along as what's the best for you. But before we do that, we're going to pray. Amen? Então nós vamos ler o texto e eu vou ler em primeiro em inglês, depois em português. Você segue conforme for melhor para si. Mas antes disso, vamos orar. Father, we come before thee in the name of Jesus, and it is with a great joy that we celebrate the birth of our Lord and Savior. And today we get together, Lord, because you are God. And our hope is in thee. And we come in so close to this great celebration. And we don't want to do it on our own. Follow the world or whatever is demanded out there. We want to go to scriptures. We want to understand the true meaning of Christmas. Oh, Father, do a miracle in our hearts. And let us see one more time Jesus Christ, our Lord. In Jesus' name we pray. Amen. No, I said in English first, right? The beginning of the good news about Jesus the Messiah, the Son of God. As it is written in Isaiah the prophet, I will send my messenger. I'm sorry, it's Mark 1, right? Mark chapter 1. Everybody's following, right? We go from verse 1 to 8. I'm not sure if I said this whole thing. Did I? The beginning of the good news. Let's start it again. The beginning of the good news about Jesus the Messiah, the Son of God. It is written in Isaiah the prophet. I will send my messenger ahead of you, who will prepare your way. A voice of one calling in the wilderness. Prepare the way of the Lord. Make a straight path for him. And so John the Baptist appeared in the wilderness, preaching a baptism of repentance for the forgiveness of sins. The whole Judea countryside and all the people of Jerusalem went out to him, confessing their sins. They were baptized by him in the Jordan River. John wore clothing made of camel's hair, with a leather belt around his waist, and he ate locusts and wild honey. And this way was his message. After me comes the one more powerful than I, the straps of whose sandals I'm not worthy to stoop down and untie. I baptize you with water, but you will be baptized. But he will baptize you in the Holy Spirit. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías. Enviarei à tua frente o meu mensageiro, e ele preparará o teu caminho. Vós que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão de pecados. A ele vinha toda a região da Judeia e todo o povo de Jerusalém, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. João vestia roupas feitas de pelo de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E esta era a sua mensagem. Depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar a correia das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. You may be seated. I delight so much in this text. It's so wonderful, so beautiful to us. Eu me deleito tanto neste texto. Ele é tão bonito, tão belo, precioso para nós. You probably remember Malachi that we just finished studying we have the series, a whole series in the book of Malachi. And you probably remember that. And Malachi was very rough, wasn't it? It was very tough. It's one of the hardest book, or the hardest, not hardest from the theological perspective, but hard to read and take it. He's calling out the people of God, us, the Israel of God, the church, to repentance. In Malachi 3 verse 1 is a verse that says, I'm going to read it to you. If you can open the Bible if you want. I will send my messenger who will prepare the way before me. Then suddenly the Lord you are seeking will come to his temple. The messenger of the covenant whom you desire will come, says the Lord Almighty. Malachi was prophesying about John the Baptist.
And we mention this when we get to the chapter 3 on the series. Do you remember that? Amen? Some of you? Nós acabamos a série, há pouco tempo, acabamos uma série no livro de Malaquias. E ao estudar o livro de Malaquias, era um livro bem duro, não tão difícil assim de interpretar teologicamente, mas muito duro, de advertências, de correção, de chamado ao arrependimento do povo de Israel. Portanto, nós, a igreja, foi um livro difícil para nós. No meio de todas essas advertências, e nós chegamos no capítulo 3, versículo 1, você deve se lembrar disto, tem um texto que diz, eu vou ler agora, os irmãos podem acompanhar as suas Bíblias se quiserem, diz assim: vejam e eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo, o mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam virá, diz o Senhor dos exércitos. Os irmãos devem lembrar que nós falamos que este mensageiro era João Batista. So the book of Malachi speaks about John the Baptist as the one who will come to prepare the way of the Lord. So the focus in Malachi 3:1 is not John the Baptist, is the one that came, is the Lord Almighty that were coming after John the Baptist. And John the Baptist was just preparing the way. In my mind, John the Baptist, and I hope I say the word correctly, is a bulldozer. That's how we say in construction, for the ones that works in constructions. You know that huge machine that has that huge thing in the front and it puts it down and drags everything in front of it? So what's coming after? Probably a highway. Or houses are going to be built on that area. John the Baptist, in my mind, my understanding, was somebody like that who came to prepare the way. The Lord is coming, let's prepare the way. Então, na minha cabeça, irmãos, a minha analogia, notem, antes disso, irmãos, notem que Malaquias não está a falar, que ele fala com o mensageiro em Malaquias 3:1, é João Batista, mas o foco não é João Batista no Malaquias 3:1, é o Senhor Deus Todo-Poderoso que viria. João Batista é só aquele que veio preparar o caminho. Na minha cabeça, na minha forma de pensar, o exemplo melhor para mim de João Batista é como aquela máquina, que eu não sei dizer o nome em português, em inglês é bulldozer, que tem uma lâmina na frente enorme e ela põe no chão, não tem rodas, tem lagartas, né? Ela põe a lâmina no chão e ela arrasta tudo que vem pela frente e atrás dela irá nascer ou uma autoestrada ou um loteamento e aquela máquina vem e derruba tudo. João Batista veio e preparou o caminho, porque atrás vinha o Senhor. That's, for me, John the Baptist. Isso para mim é João Batista. You find that on chapter, please keep your Bible open, Mark 1. You find that on verse 2 and 3, either though on verse 2 he mentioned the prophet Isaiah. So let's go to Isaiah. In Isaiah 40, verse 3, the word of the Lord says, and you can follow in Mark if you want to keep your Bible open in Mark. I'm going to read from Isaiah, but you can go to Isaiah if you want. Says, a voice of one calling in the wilderness, prepare the way for the Lord, make straight in the desert a highway for our God. A highway for our God. Now you understand where I get the bulldozer from, right? Então, quando você olhar, mas você olha o texto, portanto, Malaquias 3:1 estaria relacionado com o texto em Marcos 2 e 3, mas você olha Marcos 2 e 3, por favor, mantenha a Bíblia aberta, diz, fala do profeta Isaías. Então vamos a Isaías. Isaías 40, verso 3. Você pode ficar com a Bíblia aberta em Marcos se você quiser, eu vou ler de Isaías, pode ir a Isaías se quiser. Você vai encontrar isto. Uma voz clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Na palavra em inglês, para caminho reto, na tradução, se você tem a Bíblia em inglês, você pode verificar na nova versão internacional, a palavra é highway, que seria, traduzido hoje, seria uma autoestrada. Daí a minha ideia do bulldozer, da máquina que derruba tudo para vir atrás de uma autoestrada. John the Baptist was a very important prophet, being the last prophet of the Old Testament. Remember that? He's not the first prophet in the New Testament. He's the last prophet of the Old Testament. All right? And Jesus said that was how important he was. Remember?
Jesus highlights, to put him in a very high position, his job, his role in the coming. I know some of you are looking at me and saying, no, he is from the New Testament. I'll get that in a second. Hold on. Don't leave yet. The New is mentioned, and his story is in the New Testament, of course, but he's part of the Old Covenant. That's why I said the Old Testament. Make sense? Yes, I read it in the New Testament. I know the Gospel of Mark is the New Testament. Thank you so much. But he was part of the Old Covenant. He was the last prophet. It was not Malachi, it was John the Baptist. On that role, announcing the coming of the Lord. But the coming here was not 600 years after or 400 years after, whatever is between Malachi and Matthew. It was just a few days, and they even met. Isn't that wonderful? How God prepares everything? How things don't fall apart from God's plan? So João Batista, I'm sorry, eu não tirei o som, desculpem. So John the Baptist, it is the last prophet. Estou a dizer outra vez em inglês, não estou? Perdão. João Batista é o último profeta do Antigo Testamento. E alguns irmãos estão a olhar para mim e estão a dizer, não, é do Novo. Não, não é. Ele é parte da Antiga Aliança. E ele aparece no Novo Testamento, eu sei, eu li do Novo Testamento, mas o último profeta do Antigo Testamento, não, da Velha Aliança, não é da Antiga Aliança, não é Malaquias, é João Batista. E Jesus teve tanta consideração pelo ministério de João Batista que ele colocou num alto lugar quem João Batista era. Os irmãos devem lembrar disso. No meio de todo esse contexto, é interessante pensar que entre Malaquias e Mateus, nós temos à volta de 400, 600 anos, não é? Há uma divergência aí dos teólogos, quantos anos eram. Mas entre João Batista e a vinda do Messias, aconteceu de tão forma próxima que eles até se encontraram. So John the Baptist had a very important role. I just have to say, because I have to say it, was not John the Presbyterian. Just for you to have an idea, it was John the Baptist. Amen? Just a joke. E eu que tenho que dizer, é mais forte do que eu, que você quer que você entenda, que não é João o Presbiteriano, tá? É João Batista. E vamos deixar assim, brincadeira só. That was clearly a joke, brothers and sisters. Nothing against our brothers, the Presbyterians. Amen? Irmão, foi só uma brincadeira. Nada contra os nossos irmãos presbiterianos. But the role that John Baptist had was so important. And he got that Baptist name, or known by, because of his ministry. As he was going and he was baptizing people. Nós conhecemos e entendemos que João ficou conhecido por João Batista por causa do seu trabalho, o seu ministério em batizar. So let's go to the book of Mark after all this presentation, the Gospel of Mark, and please keep the Bible open as we go down those 8 verses. Então vamos voltar agora ao Evangelho de Marcos e peço que você mantenha a sua Bíblia aberta como nós vamos ao longo destes 8 versículos. In the beginning, Verse 1 from chapter 1 says the beginning of the gospel about Jesus Christ, the Son of God. No início, no capítulo 1, versículo 1, você encontra o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. It is so important that we understand who Jesus is. He's not a good man, a good prophet, or whatever people want to call it out there. He is the Son of God. God as the Father and the Holy Spirit. He came in flesh because we could not go to him. And this is so important for us to understand. Então, meus amados irmãos, quando nós lemos aqui o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, é importante entendermos que ele não era um homem qualquer, ele não foi uma boa pessoa ou um profeta, como querem dizer por aí fora. Ele é o Filho de Deus. Deus como o Pai e como o Espírito Santo, que veio em carne, porque nós não podíamos ir até ele. About verse 2 and 3, you already spoke, and we did a reference on Malachi and Isaiah. So we go to verse number 4. No versículo 2 e 3 nós já fizemos a análise e referência a Malaquias e Isaías. Então vamos para o versículo 4. And so John came. And so John the Baptist appeared in the wilderness, preaching
a baptism of feeling good and be accepted by society. Amen? That's what it says. Let's try again. Let's read it again. And so John the Baptist appeared in the wilderness, encouraging people to live the best life now. Is that what it says? And so John the Baptist appeared in the wilderness, preaching a baptism of repentance for the forgiveness of sins. Why the gospel today has to be different than this? Why people have to preach a different thing and encourage people to do whatever? When did the message change? Did God change his mind? Now he has a different plan, a different way to approach people? I remember years ago I was talking to a man, he called himself a pastor, and he said, notice I said he called himself a pastor, and he said, we can no longer preach this way because that's not what people want to hear. Are you sure about that? The people that are truly believers, they want to hear the gospel of repentance for forgiveness of sins. If you don't like it, you may not be saved. Watch out. Because a saved person loves to hear the gospel that calls him out to repentance. They love Malachi, each piece of it, even though if they have a hard time to obey, to deal with it. But they love it because it's God's word, it's God's commandment. Versículo 4 diz assim: assim surgiu João Batista no deserto e pregando para as pessoas viverem o melhor dos dias delas naquele momento. É o que diz. Vamos tentar outra vez? Assim João Batista, batizando no deserto e pregando uma mensagem suave e encorajadora. É o que diz. Assim surgiu João batizando no deserto. Vamos tentar outra vez? Vamos ficar atentos agora? E pregando um batismo de arrependimento para o perdão de pecados. Quando é que a mensagem mudou? Por que hoje não pregamos assim? Há uns anos atrás eu conheci um fulano que se auto-intitulava pastor. Nota que eu disse auto-intitulava pastor. Que me disse, não se pode pregar mais isso porque as pessoas não querem ouvir. E a minha resposta é, tenho a certeza que isso é assim? Não é verdade. O salvo, aquele que tem o Espírito Santo e ele gosta e anela por ouvir uma mensagem de arrependimento para perdão de pecados. E ele gosta da mensagem de Malaquias, por mais difícil que lhe seja cumprir, e ele gosta de ser chamado ao arrependimento, porque ele sabe que precisa se arrepender dos seus pecados e voltar para Deus. Por mais difícil que seja o texto de Malaquias, ele gosta de cada pedaço dele, mesmo daqueles que ele tem dificuldade. Why is that so? That people like, or the saved like, to be called out to repentance. And the answer is in the same text or the same verse. Because the forgiveness of sins. The saved, the person that is saved, he knows that it's so easy for them to sin against God. He wants to be called out so he can turn away from sin. He can repent because he needs forgiveness. He knows who he is. So he wants to be called out by God on God's word so he can repent and turn to God. A pergunta é, por que é que as pessoas gostam então de arrependimento? Por que é que o salvo gosta de ouvir uma mensagem de arrependimento? E a resposta está no próprio versículo 4, por causa do perdão de pecados. O salvo gosta de ouvir uma mensagem de arrependimento porque ele sabe que é um pecador e ele sabe que erra e peca contra Deus e ofende a Deus, e ele gosta de ouvir uma mensagem que o chama a atenção e o faça voltar para Deus. Ele quer fugir do pecado e ele quer dar as costas a Satanás, mas ele precisa
de ouvir a mensagem, para se arrepender, para ter perdão de pecados. The message of repentance brings glory to God when the people of God, listen and obey. Mensagem de arrependimento traz glória para o nome de Deus, porque traz conversão e afastar do pecado. I know I want to interrupt here for 1 second with something that happened this week that was so precious to me. And I even called Tiago and said, Tiago, come here. You have to listen to this. And then I tried to call Sonia, but it didn't work out because we were in a place there were so many people. But I had this flyers for the Christmas service that we're going to have outside of it's a lab that I work, and I put it outside, and I put the message, our flyer with the message of the nativity message, the gospel message on the door. And it's this gentleman that passes running all the time, and he's a young man, and he looked for me. We were on a Christmas or holiday or whatever company dinner, and this man came. It was the most appropriate place for people to talk, and he came and he called me and said, "Come here." And I saw that on the door, and he said, "Oh, I'm a believer too." And I, like you doubt right away, right? Is he really? So many people call themselves believers today. Is he really? And he said, I love to do evangelism. It was so nice what you did out there, so people can see. I was like, oh, praise the Lord, and all that. And he said, I like to do evangelism for 2 reasons. And I couldn't wait, right? And he said, the first, because I want to make God happy. Oh, brothers and sisters, my heart was filled of joy. He got it right. Why yesterday a group of people in this church went out to do evangelism? Because they want God to be glorified in heaven. Another way to say is they want to make God happy. And then he said, and the second one, and he got it right, even on the water, and the second reason is because there's so many people going to hell. And I couldn't have more joy in my heart. It couldn't get better, right? So Tiago was passing, and I called, Tiago, come here. Meet our brother here. And Tiago had a conversation with him. And then he wants to meet, because I said, my wife works in the same building. I'm pretty sure he figured, because we're always together. I'm pretty sure he knows. But then I saw he was trying to approach Sonia, but Sonia is very mediatic, so there was a lot of people and cameras on, lights, and there was a lot of people around Sonia. He could never get to her. But that was so encouraging. What's the main purpose? God be glorified in heaven. Oh, that's beautiful, isn't it? That's beautiful. Repentance for the glory of God. Forgiveness of sins for the glory of God. Jesus came for the glory of God. Merry Christmas. That's what it is. Amen? By the way, we say Merry Christmas. Amen? No happy holidays. Merry Christmas. Amen? Esta semana, irmãos, tive um prazer de encontrar um jovem, mas deixa eu explicar como é que foi. No meu local de trabalho, tenho um local que eu passo muito tempo, é tipo um laboratório, e eu coloquei da parte de fora alguns desses flyers que nós estávamos a dar às pessoas para evangelizar. Engraçado que eu pus uma notazinha que diz tiro 1. Mandei para a Rachel disse, só pode ir uma pessoa cada vez. Eu disse, não, para tirar as médias eu want. Mas anyway, e esse rapaz, e passa um rapaz lá, muito rápido, sempre a correr, e eu não reparei que ele tinha visto, e quando estávamos agora e tenho também o folheto da mensagem de Natal da nossa igreja, na porta, colado na porta mesmo. E o rapaz passa a correr sempre, não reparei nem que ele tinha visto, e estávamos na festa da empresa, no jantar da empresa de holidays, mas de Natal para mim, e estávamos lá, e esse rapaz é o sítio que a gente consegue interagir, pessoas conseguem conversar, e ele veio tentou falar para mim, chamou-me e disse-me, eu vi que tu tens lá na porta, e eu disse, que bom, e ele disse, eu pertenço ao membro de uma igreja, eu sou salvo,
E você fica assim logo com aquela pergunta: é mesmo? Tanta gente diz que é mesmo. E eu vou dizer o que é que ele me disse. Ele disse-me assim: eu gosto muito de fazer evangelismo. Porque ele entendeu que aquilo era uma ação evangelística, né? E ele disse: eu gosto muito de evangelismo, eu gosto muito de ir às ruas fazer evangelismo. E há duas razões pelas quais eu faço evangelismo. E eu fiquei à espera, né? E ele disse: a primeira é porque isso faz Deus feliz. Oh, irmãos, quando eu ouvi aquilo, o meu coração se encheu de alegria. Por outras palavras, ele faz evangelismo para que Deus seja glorificado, e essa é a prioridade. E ele disse: a segunda razão, nessa ordem, é porque está tanta gente aí para o inferno. E naquela hora o meu coração se encheu de alegria. O Tiago ia passar e chamei: Tiago, anda cá, olha a conhecer aqui o nosso irmão, sem receios. Porque alguém que fala assim tem o coração certo, no lugar certo. A seguir ele tentou falar, e depois eu disse: a minha esposa também trabalha aqui, por certeza que ele sabe, nos juntos toda a hora, mas eu tentei chamar a Sónia, mas a Sónia é muito mais mediática, né? Tinha luzes, câmaras, ação à volta dela, não deu bem. Não, tinha muita gente à volta dela, o rapaz tentou falar com ela, mas a gente vai combinar lá, né? E vamos, que ele quer conhecer. E eu fiquei tão contente, e o meu coração se encheu tanto de alegria, irmãos. Porque aquele jovem, um rapaz jovem, quer fazer evangelismo para que Deus seja glorificado. Irmãos, perdão de pecados, pregação de arrependimento, Jesus ter vindo é para a glória de Deus. Feliz Natal para a glória de Deus. A propósito, irmãos, não é festas felizes, tá? É Feliz Natal, tá? É isso que estamos a celebrar. Nós estamos a celebrar Jesus. Amém? Engraçado, eu disse em português e depois pedi para os irmãos dizerem amém, né? Versículo 5, verse number 5. The whole Judea countryside and all the people of Jerusalem went out to him, confessing their sins. They were baptized by him in the Jordan River. Notice how many people were coming to him. And Jesus even said, why did you went to see him? How important was him? But also so many people coming, confessing their sins. And they were baptized in the Jordan River. It's not in magic on the Jordan River, okay? You don't have to be baptized in a river, by the way. I don't know if you ever heard that, but people say you have to be baptized in the river because the sins have been washed down the river. So please, don't go down the shore. Can you imagine how many sins are on the shore from all the rivers? That's ridiculous. Okay, that's ridiculous. Of course, they were on Jordan River. That was the easiest place to be. It's nothing magic there. It's nothing special. But if you confess your sins, you need to be baptized. And that's a commandment. That's not an option. That's a commandment. They confess their sins and they were baptized. We cannot baptize a person that does not confess their sins. But a person that confesses their sins, he can and should be baptized. Então no versículo 5 diz assim: e ele vinha a toda a região da Judeia e todo o povo de Jerusalém, confessando os seus pecados, e eram por eles batizados no rio Jordão. Amados irmãos, eles vinham, eles confessavam os pecados e eram batizados. Essa é a ordem. Primeiro confessar os pecados, batismo de arrependimento, e depois ser batizados como testemunha de arrependimento. Batismo não é opção, não é se alguém quiser é batizar, se não quiser não é. Aquele que confessa os seus pecados que é salvo é mandamento, ser batizado. Não batizar primeiro, para depois confessar pecados, mas após confessar pecados, a ordem é o batismo. Não tem nada de mágico no Rio Jordão. Tem gente que quer ir, que vai daqui ao Rio Jordão para ser batizado. E além disso, muita gente diz, não sei se você já ouviu, deve ser batizado no rio, que é para os pecados ser lavados. Então vou-lhe dar um conselho: não vá à praia. Imagina a quantidade de pecados que está na beira da praia. De todos os rios do mundo, onde tanta gente foi batizada. Ridículo. A ordem é ser batizado. Tem nada de especial. Porque no Rio Jordão? Porque era o lugar mais fácil para eles, obviamente. Para nós é lá embaixo, não é? É tão interessante na nossa igreja, irmãos, eu acho isso tão interessante, nós vamos lá abaixo para ser batizados, literalmente. É tão batistas que nós somos, que até o batistério é no fundo, né? Mergulhado mesmo. Não pode passar, né? And it's interesting that we have our Baptist tank is downstairs, literally downstairs, so we go down to the water. You can't go wrong with that one, right? You go deep down.
Like you can't go wrong. It's nothing supernatural or magic on the water, but it's definitely a mean of grace, and we don't take it lightly. It's a commandment, and whoever does it, it's professing the Lord Jesus Christ as Lord and Savior. Irmãos, não tem nada de mágico nas águas do batismo, mas é algo que nós levamos muito a sério. É uma ordenança que nós temos em grande estima e consideração, porque é um meio da graça, que nós não fazemos de uma forma qualquer, leviana, mas levamos com grande atenção. Now, verse 6, it's for the brothers and sisters here that like fashion and like to dress well. Okay? You like to dress well and eat well. So it's for you. So take notes now, okay? When you look to the mirror and you have those special outfits, this is John the Baptist. John wore clothing made of camel's hair. I'm not sure how that works. With a leather belt around his waist. Well, that we understand, right? That we can understand. And he ate locusts and wild honey. Well, let me tell you, the wild honey, it's one thing. But this kind of bugs, I'm not sure. I don't know, but if John the Baptist invites me for dinner, I'll take my own lunch. I'll take my own dinner, that's right. I'll take my own snacks. John the Baptist comes around and coffee break and say, you want one of my snacks? He will say, no thank you, but I may taste that honey. It's a lot of things around this verse, and people say the most unbelievable things, but I'm pretty sure it's very clear how simple this man was. And Jesus made notice of that. He was not royally clothing himself. Simple man, maybe even a little strange. I don't know if you remember from the Light of the World that we watched together a couple of weeks ago, and I find it very funny as they interpret that he was dipping the bug in honey. Let me tell you, maybe that's a little better. I find it very funny, but I have to say, this man with this appearance probably will be rejected today by many, was the one that the Lord sent to prepare the way. Now, please don't go home and try to dress weird to make yourself look like a believer. But we have to attend to simple things as God speaks to us on the most simple things. The question is not, God speak to me. The question is, help me to listen. Because God speaks to us every time we open the Bible. Every time a brother and sister, simple brother and sister, speaks to us. I learned so much of people that have so little knowledge, that study so little because they were incapable, not because they were lazy, but they were full of the Holy Spirit to express wonderful things. And I know people, they know so much and do so little. They're able to express wonderful things, but it is meaningless because it comes only from here, but not from here. So what do you need to do? Study the Bible. Study hardly. Study every day. But let it speak to your heart. I was talking to a man this yesterday, and he was saying, oh, I like my pastor very much. Good. He said, because he speaks from the heart. It didn't seem to me that he speaks from Scripture at all. It seemed to me that he speaks only from the heart. But I have to say, brothers and sisters, if the Word of God doesn't speak to me during the week when I'm preparing, there's no reason for you to come on the Lord's Day. If the Word of God doesn't speak to me in my heart, so I can express what God planted in my heart through the Holy Spirit, it was no use for you. I hope you know that, and I take it very serious, and I hope you know that too.
I take that very serious. So, quando nós olhamos, eu acho que eu não falei nada do versículo 6 em português ainda, não? Não. Versículo 6 diz assim, e agora é para aqueles irmãos que gostam de fashion, gostam de vestir bem e comer bem. Então você pode tirar algumas dicas daqui. Amém, irmãos e irmãs? Que não é só as irmãs, irmãos também, tá? João vestia roupas feitas de pelos de camelo. Não tenho bem a certeza como é que seria uma roupa feita de pelos de camelo. É de pele. Yes. Um casaco de pele, né? Um casaco, claro. Usavam um cinto de couro, isso eu entendo. Mas ele comia gafanhotos e mel silvestre. Irmãos, eu não sei quanto ao mel silvestre, mas os gafanhotos. Eu achei piada no filme que nós vimos, A Luz do Mundo. Eles simbolizaram que o João Batista parece que pegava nos gafanhotos, molhava no mel, né? Mergulhava no mel e comia. Parece melhor um pouco, mas ainda assim, se João Batista viesse no nosso café e dissesse, o irmão quer um snack, e eu dizia, obrigado. Se o João Batista viesse e dissesse, quer vir jantar lá à casa, eu levava a minha marmita. E não a levava vazia para não trazer nada de volta, levava cheia só para ter o que comer. E a roupa dele, estranha. Há muitas teorias, muitas ideias à volta deste versículo. Eu, por certo, que Jesus deu a interpretação quando disse, o que é que vocês foram ver no deserto? Que João não estava vestido de realeza, mas era um homem simples. E não é para você chegar a casa e pôr a pior roupa que você tem, ou a forma mais mendiga que você puder, para parecer que você é santo. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Mas é para nós ficarmos atentos e percebermos como Deus usa quem Ele quer, como Ele quer, da forma que Ele quer. E tantas vezes, amados irmãos, Deus tem usado as coisas mais simples e as pessoas mais simples para falar grandes verdades. As pessoas, às vezes, com pouco conhecimento. E não é uma apologia a que o conhecimento é mau ou ter muito conhecimento é um problema, mas às vezes pessoas com pouco conhecimento, porque não têm capacidade de ter conhecimento maior, têm falado tantas verdades a mim que me ajudaram ao longo da minha vida. Enquanto outros irmãos, às vezes cheios de conhecimento, falam as coisas que aprenderam, que vêm da cabeça. Esta semana, ontem mesmo, conheci um senhor que me disse, o meu pastor, eu gosto muito do meu pastor porque ele fala do coração. Fiquei com a ideia que ele falava só do coração, não falava da palavra nada. O resto da conversa. Mas eu quero que você saiba, irmão, que se a palavra não falar ao meu coração durante a semana, quando eu a preparo, não há razão para você vir no dia do Senhor. Aqui fazer nada, você não vai fazer nada. A palavra precisa de ser estudada, e estude e leia a palavra de Deus e peça a Deus que Deus fale consigo. E Deus fala nas coisas mais simples, como na leitura da sua palavra. Claro, nos textos mais simples até. Mas leia e seja um estudante das Escrituras. Mas se a palavra não falar ao meu coração, se Deus não falar a mim, através da sua palavra, no preparo, eu não tenho nada para entregar a vocês. É tão importante, e quero que vocês saibam que eu levo isso muito a sério, de que a palavra durante a semana fala ao meu coração, para eu chegar aqui no dia do Senhor e poder expor a palavra conforme ela está escrita e como Deus falou comigo. Então João era este homem simples que Deus usou de uma forma extraordinária. And this, verse 7, was his message. After me, I love it. I love this text so much. Look with me, verse 7. And after me comes the one more powerful than I, the straps of whose sandals I'm not worthy to stoop down and untie. I baptize you with water, but he will baptize you with the Holy Spirit. John said, this is the message. He was announcing Christ. He's coming. He's by far more powerful than I. Brothers and sisters, if I preach a gospel that is of someone that is not more powerful than I, don't come. If the message of the gospel is not about something greater than your life, don't come. The message that I preach is not greater than your life. There's no reason for you to be here.
The message of the gospel, the one we preach, is the Lord Jesus Christ. He's God. He's the Almighty God. It's not a story. It's not an entertainment. It's not something to, make you smile and go home. No. We are talking about God. We talk about the plan of the redemption, the plan of salvation, the work of God. That's what we're preaching. That's what we're doing here. And he said, I baptize you with water, but he will baptize you with the Holy Spirit. I want you to understand that this has nothing to do with speaking in tongues or receive any kind of supernatural power. It's greater than that. It's talking about receiving salvation, receiving the Holy Spirit in your heart. Be saved. Not the tongues, not that I don't believe in the signs for today, I don't believe that even in tongues I do, but it's not what he's talking about here. He's talking about receiving the Holy Spirit. He's talking about the whole text. He's talking about repentance of sins. He's talking about salvation. He's the Savior. He was pointing to Christ, the only one that can save. Oh, brothers and sisters, that's what Christmas is all about. We are like John the Baptist here. We may look weird to the world, but we are pointing to Jesus Christ our Lord. He is the one who matters. It's because of Him. Oh yes, He is the reason for the season. He is the reason for us to be here. He's our God. He saved us. Brothers and sisters, how wonderful this text is. How wonderful was the message of John the Baptist. Why should we want another message? This is the greatest message of all. The message of repentance. Versículo 7 diz, e esta era a sua mensagem. Depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. E eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Esta era a mensagem que João pregava. Ele apontava para Cristo. O Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele não era nem digno de desatar a correia. A mensagem não era sobre João Batista, a mensagem era sobre Cristo. João Batista era só um mensageiro. A mensagem é mais poderosa do que João. Irmãos e irmãs, a mensagem que você vier ouvir aqui, ela não é mais poderosa do que o pregador, ela não é maior do que você próprio, ela não é maior que a sua vida. Não venha, não há interesse nisso. Não estamos aqui por causa de nós, mas por causa dele, de quem ele é, da obra que ele fez, do Calvário e do sepulcro vazio. Oh, é isso que nós somos, irmãos. Um grupo de João Batistas, com uma aparência talvez estranha para o mundo, apontando para Cristo, Senhor dos céus e da terra, apontando para aquele que morreu e ressuscitou, aquele que é Deus e Senhor. É isso que é o Natal. É sobre Cristo. Nós dizemos, Ele é a razão da festividade. Oh, Ele é a razão das nossas vidas. Ele é a razão de tudo. Ele é Senhor e Deus. Diz o texto que João disse, eu batizo com água, mas depois de mim virá aquele que batizará com o Espírito Santo. E tanta gente interpreta este texto como falar em línguas e todos os dons, que eu creio nos dons para os nossos dias, inclusive de falar em línguas, mas não é o que João está a falar em nenhum momento. João está a falar em receber o Espírito Santo para querer ser salvo. Muito superior, muito maior. Ele está a falar da salvação da alma. Ele está a falar de arrependimento. Ele está a falar de perdão de pecados. Ele está a falar de volta para Deus.
I have one more verse before I finish. I'm going to ask you to open in Mark 10:45. And I wanted to remind you, just before we read it, that the Gospel of Mark was written to the Romans. Remember? I said it in the beginning. And he has as the major purpose to present Jesus as a servant. And the verse says, for even the Son of Man did not came to be served, but to serve and to give his life as a ransom for many. Why did Jesus came? To be served? No, to serve, to give his life. Oh, that means he's not God, he's just a servant? No, he's the servant. He's the one who came. He's coming again, but he no longer come as a servant. He's no longer come to give his life for anybody. Even though he came to give his life for many. He's not coming like that anymore. He comes as he is, the King and Lord and God. And will separate the ones that are justified by him from the ones that don't have salvation. And the ones that are saved will be with him forever. And the other ones will perish for eternity. Why are you here today? How you stand before this message? I believe the Lord brought you in today on a snow day to receive the message of the gospel. And I pray for you to be saved. And for the ones that are saved, for you to grow in your salvation. Eu queria ler com os irmãos e terminar Marcos 10:45, lembrando que o Evangelho de Marcos foi escrito para os romanos e apresenta o servo soberano, como disse, cheio de ação. Versículo 10:45 diz assim: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele veio não para ser servido, ele veio para servir, ele veio para dar a sua vida em resgate de muitos, ele veio para se colocar no lugar de muitos, para que muitos possam ser salvos, ainda que não todos, mas muitos. E ele virá segunda vez, não mais para dar a sua vida por alguém, não mais para servir, ele vem como ele é, Rei, Senhor, Soberano. E ele vem e ele separará aqueles que foram justificados nele para estar com ele para sempre e os outros que perecerão para toda a eternidade. Então a minha pergunta para si é: Deus que te trouxe aqui esta manhã, esta tarde de neve, para ouvir esta mensagem, para que você se arrependa dos seus pecados e se volte para Ele. E eu oro para que Deus haja assim hoje. E para aqueles que são salvos, que a sua fé tenha sido edificada esta manhã e você possa ter crescido nessa fé. Brothers and sisters, not to John the Baptist, not to us, but to God be the glory forever, because He sent His Son. Merry Christmas. Não a nós, não a João Batista, mas a Deus seja dada a glória, porque Ele enviou o seu Filho. Feliz Natal. That's what Merry Christmas is. Isso é que é Feliz Natal. Let's stand and pray.